Então, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos e um bom dia a todos. E estamos dando continuidade à série Conhecer Jesus é Tudo, baseada no livro Desejar de Todas as Nações. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 29, que tem como tema o sábado. Então, a Bíblia, ela tem vários relatos sobre o sábado. E Isaías 58, ele é bem claro. Isaías 58, dos versos 13 a 14. E eu queria que as irmãs que estivessem com as suas Bíblias do lado pudessem me auxiliar, tá? Então, Isaías 58, versos 13 e 14, diz assim: Se tu desviares teu pé do sábado, de fazeres o que gostas, essa tradução, do que gosta, no meu sábado, no meu santo dia, e chamares ao sábado um deleite, o santo do Senhor, honrado e o honrares, não fazendo teus próprios caminhos, nem procurando teus próprios desejos, nem falando tuas próprias palavras. Então tu deleitarás no Senhor, e eu te farei subir aos lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor tem falado isto. Então aqui nos dá uma instrução e também uma promessa maravilhosa, né? Então eu tenho que ter muito cuidado no que eu estou falando no dia do sábado, o que eu estou fazendo no dia de sábado, que não seja de acordo com a vontade de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, quem tiver com a Bíblia pode ler para mim? Gênesis 2, de 1 a 3. Lembrem que vocês estão numa igreja online, tá bom? Não é para ficar deitado, com os pés para cima, não. Versículo, irmã. De 1 a 3, querida, pode ler. Assim foram concluídos o céu, a terra, como todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara nesse dia, e descansou de todo o trabalho que havia realizado. Versículo 3, irmã. Sim. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Olha aí, né? Então, o próprio Deus, ele deu esse exemplo do descanso no sábado, né? Deus, ele é muito maravilhoso conosco, irmãos. Ele nos deu 6 dias para nós trabalharmos, fazermos o que a gente quer, pensar o que quer, né? Só que tem que ter cuidado com esses pensamentos. E ele tirou um dia para ele, não, esse dia aqui é meu. Não negocie esse dia. E ele mesmo deu esse exemplo, né? Então, o sábado ele foi santificado na criação. E como houvesse repousado no sábado, abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Então, ele separou para o seu uso santo. Esse dia é para o uso santo, irmão. O sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Cristo. O sábado ele esteve incluído na lei dada no Sinai, tá? Quando alguns o profanaram, o Senhor os repreendeu, dizendo: até quando até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Né? Então, em Êxodo 16, 28, Deus deu essa ordem da santificação do sábado, e ele mesmo, né, escreveu a lei, que está escrito lá em Deuteronômio 20, versos de 1 a 17. E em Deuteronômio 9, verso 10, vamos ler o que está escrito? Quem está com a Bíblia aberta? Lá fala sobre as tábuas de pedra, né? Em que Deus escreveu com seu próprio dedo a lei. Deuteronômio 9, verso 10. Alguém encontrou? Sim, Pode 9, ler. 10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra
escrita com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da congregação. Amém. Então, nós vimos aí, né? O próprio Deus escreveu. O sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo, né? Cristo fez uma declaração, está lá em Mateus 5,18. Quem está com a Bíblia aberta, Mateus 5,18. Qual foi a declaração? Mateus 5,18. Diz o seguinte, a palavra de Deus, no livro de Mateus, diz assim, olha, verso 18, diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Tá vendo? O próprio Cristo falou, né? Que não ia passar nada, não ia ser apagado nada, não ia ser retirado nada da lei, né? Até que tudo tivesse cumprido, tudo tinha que se cumprir. Qual seria esse objetivo, né? Seria um dia de sua separação, né? De toda a idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas o fim de santificar o sábado, os homens precisavam ser ele próprio santo. Irmão, por que eu tenho dificuldade em santificar o sábado? Eu guardo o sábado. Eu não lavo, não passo, não cozinho, não faço as coisas seculares, né, da semana, do dia a dia. Mas e a santificação? Mas para eu ter essa consciência de santificação, eu preciso buscar a minha santificação. O que é a santificação? É você se separar de todas as coisas mundanas que há no seu coração, se voltar 100% para as coisas celestiais. E isso só com oração, muita oração e às vezes até jejum para você buscar cura espiritual, né? Porque temos muitas coisinhas no nosso coração que nós precisa ser limpo. Então, ao se apartarem os judeus do Senhor e deixarem de tornar a justiça de Cristo. Então, os judeus, infelizmente, uma coisa que eles fizeram, que Deus tinha proibido, era casamento, se unir com outros povos idólatras. Eles fizeram isso. Aí já foi quebrando, né, o que eles tinham aprendido. É igual hoje, irmão. Hoje não é diferente, né? Os jovens, eles não confiam em Deus. Não digo nem só os jovens, né? Aí os adultos também. Estão ali, sabem, conhecem, mas eles não confiam em Deus, aí escolhem. Ah, não, eu trago ele para a igreja. Ah, não, eu trago ela para a igreja. E acabam a pessoa levando, tirando eles da fé. Então, eles foram se afastando de todo esse conhecimento, né? E não santificava o sábado como Jesus pedia. Será pela fé, o sábado perdeu para ele sua significação. Não? Então, a fé foi degredindo, né? E o sábado perdeu para ele a significação. Satanás estava procurando exaltar-se e afastar os homens de Cristo. E trabalhou para perverter o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Então, Satanás ele fez de tudo para que o verdadeiro significado do sábado fosse obliterado, né? Não fosse enxergado da forma verdadeira. Os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás, rodeando o divino dia de repouso de enfadonhas exigências. No dia de Cristo, tão pervertido se tornara o sábado que sua observância refletiu o caráter de homens egoístas e arbitrários. Em lugar de o fazer ao caráter do amorável Pai Celeste, os rabis levavam o povo a olhar a Deus como um tirano. Então, eles criaram tantas leis. Tinha uma lei que no dia de sábado tinha que dar tantas quantidade de passos. Aí eles davam, né? Se esse passo, aonde esse passo terminasse, eles tinham que ficar lá até o pôr do sol.
Se caísse uma colher no chão, não podia juntar. Então, eram leis humanas, egoístas. Infelizmente, né, os líderes não vigiaram. Eles oravam, mas eles não vigiaram. E eles fizeram a vontade de Satanás, tornando o sábado do Senhor, que é deleitoso, um fardo. Competia a Cristo a obra de esclarecer esse mal-entendido das suas concepções. Vamos ler em Lucas 6, verso 1 e 2, que houve uma situação aí em que Cristo, né, os seus discípulos foram criticados por uma atitude no sábado. Lucas 6, Em um certo dia de sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espiga com as mãos e se alimentavam dos grãos. Foi quando alguns dos fariseus os inquiriram: por que fazes o que não é permitido durante o sábado? Então Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome e com ele os seus companheiros? olha, É o quarto. sim. Pois ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, alimentou-se do que apenas ao sacerdote era permitido comer, e Olha os só. entregou de igual modo aos seus amigos. Pois é, então eles com fome, né, colheram milho para comer. E eles comeram, descascaram, eles debulhavam, né, o milho. E aí os fariseus, então os espias que estavam ali, né, que Jesus estava sempre com espiões do lado, eles ficaram assim horrorizados, né? E eles falaram assim, os espias queixaram-se imediatamente a Jesus, dizendo: vês por que fazem no sábado o que não é lícito? E aí Cristo lembrou, né, essa situação de Davi, quando estava com fome. Ele disse: se era lícito a Davi satisfazer a fome comendo pão que fora separado para um fim santo, então era lícito aos discípulos prover a sua necessidade, colhendo umas espigas nas sagradas horas do sábado. Demais, o sacerdote no templo realizava o maior trabalho no sábado que em outros dias. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado. Mas a obra do sacerdote era realizada no serviço de Deus. Estavam praticando os ritos que apontavam ao poder redentor de Cristo. E seu trabalho achava-se em harmonia com o desígnio do sábado. Agora, porém, viera o próprio Cristo. Os discípulos, fazendo a obra de Cristo, estavam empenhados no serviço de Deus. E o que era necessário à realização dessa obra era direito fazer no dia do sábado. Cristo queria ensinar aos discípulos e aos inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. Então, diz aqui que Jesus não deixou passar a questão com uma simples repreensão aos inimigos. Declarou que em sua cegueira se haviam enganado quanto ao desígnio do sábado. Disse: se vós soubesse o que significa misericórdia, quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, Cristo lembrou a eles quando Davi chegou lá e comeu o pão sagrado. Os sacerdotes deram o pão para ele. Por que deram o pão para Davi? Porque eles estavam famintos, estavam com fome. E isso é lícito, a gente ajudar as pessoas, né? Chegou uma pessoa na tua casa com fome, pedindo um prato de comida, você vai negar? Não, jamais, né? Isso é um pecado, negar uma comida, uma água. Então, Cristo queria ensinar, né, aos discípulos e aos seus inimigos que o serviço de Deus está acima de tudo. Vamos ler Mateus 12, versos 7 e 8. Foi uma mensagem, né, que Cristo falou para eles e que a gente precisa analisar bem no que estamos fazendo. Mateus 12, 7 e 8. Não acharam? Entretanto,
Entretanto, se vós soubesse o que significa estas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, Jesus é Senhor do sábado, né? Deus é Senhor do sábado. E Ele quer misericórdia. Eu tenho que ter muito cuidado, irmãos, muito equilíbrio na minha vida, né? Eu preciso ser uma pessoa de oração, eu preciso estar vigilante. Eu preciso fazer o trabalho que Cristo fazia. Cristo, Ele sempre visitava, Ele sempre curava, Ele sempre alimentava, né? Ele auxiliava. Se eu fico só orando, não ajudo ninguém, vem situações na igreja para um apelo, né? Vamos montar uma cesta para doar, fulano traz 1 quilo de alimento, ciclano, e eu, não posso, não dá para mim. Eu não estou fazendo um ato de misericórdia. Eu preciso ser misericordioso. Só de eu orar, eu vou para a igreja, nessa parte eu estou tudo bem, mas eu não faço ato de misericórdia. Não tenho como ajudar, não ajudo. Eu estou em grande falta com Deus, porque os dois andam juntos, né? A consagração e os atos de misericórdia. Também houve outra situação que eles criticaram Jesus quando ele fez no sábado, Lucas 3, de 1 a 5. Quem está com a Bíblia aberta, Lucas 3, de 1 a 5. Diz, Pode ler. no 15º ano do reinado de Tibério, é esse, né? Não. Lucas 3, de 1 a 5. Pois na minha Bíblia é isso. Lucas 3. Falar sobre o homem das mãos mirradas. Deixa eu ver se eu escrevi. 3. Só se, aqui na minha lista está escrito. Capítulo 3. Pois é. Eu vou ler, irmão. Eu vou ler. Sim. É isso mesmo, tá certo, irmão. Pode ler. Pode ler, irmã Jamélia, tá certo. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governador da Galiléia, Não, seu irmã irmão Filipe. Jomélia, não é esse texto. Eu acho que eu marquei o livro errado. Leia Mateus 3. É Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Aliás, é Marcos 3, tá? É Marcos, tá. Vamos para Marcos, tá. De 1 a 5. Leandro, aqui, Marcos 3. Isso. Eu vou ler um verso da pode, mas está aqui. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com as mãos atrofiadas. E o observavam com atenção, para ver se ele o curaria, o homem, no dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te, vem para o meio. Então lhe perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignados e muito tristes por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ela lhe foi restaurada. Amém. Amém. Então, nós vimos aqui, né, mais esse episódio em que Cristo fez o bem e eles criticaram, né? Em vez de eles ficarem felizes da alma estar sendo curada, está sendo aliviada, né? Não, eles foram, porque criticaram Jesus por essa situação. Mas Jesus deu uma resposta para ele interessante, fez assim uma comparação, né? Está lá em Mateus 12, 11 e 12. Quem pode ler? Mateus 12, versos 11 e 12. Bom dia, irmã. Vou ler aqui, tá? Pode ler, querida. É 11 e 12, né? Mateus 12, versos 11 e 12. Tá. Ao que Elias respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e,
num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Tá vendo? Então ele fez essa comparação, né? Se fosse uma ovelha de vocês, vocês não iam fazer um sacrifício para tirar ela, para salvá-la? E ainda mais uma pessoa que vale muito mais que uma ovelha. E diz aqui no livro, né, na página 287, na cura da mão mirrada, Jesus condenou o costume dos judeus e colocou o quarto mandamento no lugar que Deus lhe destinara. É lícito fazer o bem no sábado, declarou ele, pondo à margem as absurdas restrições dos judeus. Cristo honrou o sábado, ao passo que os que dele se queixavam estavam desonrando o santo dia de Deus. Os que afirmam que Cristo aboliu a lei ensinam que ele violou o sábado e justificou os discípulos em assim fazer. Colocam-se assim na mesma atitude que tomaram os astutos judeus. Contradizem dessa maneira o testemunho do próprio Cristo, que declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nem o Salvador, nem os seus seguidores violaram a lei do sábado. Cristo era um vivo representante da lei. Nenhuma transgressão de seus santos preceitos se encontrou em sua vida. Olhando a uma nação de testemunhas ansiosas por uma oportunidade para o condenar, pôde dizer, sem contradição: quem dentre vós me convence do pecado? O Salvador não viera para pôr de parte o que os patriarcas e profetas haviam falado, pois ele próprio falara por intermédio desses representantes. Todas as verdades da palavra de Deus tinham vindo dele, mas essas inapreciáveis joias haviam sido postas em falsos engates. Sua preciosa luz foi aplicada a servir ao erro. Deus queria que fossem tirados esses engates de erro e recolocadas-nos na verdade. Essa obra unicamente uma divina mão podia realizar. Por sua ligação com o erro, a verdade tinha estado ao serviço da causa do inimigo de Deus e do homem. Cristo viera colocá-la em condições de glorificar a Deus e operar a salvação da humanidade. Irmãos, interessante, assim como Cristo veio para colocar em ordem, né, o que Deus tinha determinado e o homem tinha deturpado com as suas próprias palavras, conosco não é diferente, né? A palavra de Deus diz que nós devemos restaurar as veredas antigas. Nós temos essa responsabilidade de restaurar as veredas antigas. Mas para a gente restaurar, nós precisamos viver as veredas antigas. Então, se o assunto, vocês já observaram que o assunto do sábado, ele de vez em quando está vindo como estudo para nós. Nós fizemos um maravilhoso, eu não lembro qual foi a série que nós fizemos, que foi até o irmão Herbert que explicou, e ele falou de umas leis que os rabinos tinham feito, muitas leis que eles tinham criado, né, para a observância do sábado. E todas essas leis que homens criaram, não, que faltava a misericórdia, só tinha sacrifício, a misericórdia. Então, o sábado ele se resume em misericórdia. O que me chamou a atenção nesse capítulo aqui, que ele fala também sobre a natureza. Irmãos, quem tem filhos pequenos, o sábado tem que saber transmitir o sábado para os filhos. E o que a família tem que fazer? Né? Pegar os filhos, levar eles para a natureza, estudar com eles em meio à natureza, que eles se sintam bem, que eles se sintam felizes. E não fazer que nem os fariseus, de transmitir um sábado de uma maneira tão cheia de fardo que eles fiquem cansados e pensem até assim, ai, poxa, tomara que passe logo o sábado. Então os pais têm que ter sabedoria nisso, né? E uma coisa importante que a gente tem que fazer no sábado é esse trabalho de misericórdia, visitar os enfermos, visitar os hospitais, fazer trabalho nos hospitais, fazer visitação, né? Mas eu tenho que ter um equilíbrio com a minha família, para não tornar um sábado desgastante, né? É um fardo que nem os fariseus fizeram na época de Jesus. Diz aqui
Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Essas palavras acham-se repletas de instrução e conforto. Por haver o sábado sido feito para o homem, é o dia do Senhor. Pertence a Cristo, pois todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma vez que ele fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por ele posto à parte como lembrança da criação. Mostra-o como Criador, tanto como Santificador. Declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da igreja, e que por seu poder somos reconciliados com Deus. Pois falando de Israel disse, também lhe deu os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica e os torna santos. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos, e é dado a todos quanto Cristo santifica, como sinal de seu poder santificador. O sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte de Israel, do Israel de Deus. Amém? Então, nós vimos aqui, né, que Deus, né, é o Senhor do sábado. Então, se Ele é o Senhor do sábado, se esse dia é para Ele, então a gente tem que saber muito bem o que nós estamos falando, pensando e fazendo, porque tudo está sendo pesado na balança. E precisamos buscar a santificação nossa particular, para que possamos verdadeiramente santificar o sábado. Santificar o sábado. Às vezes a gente está numa rodinha de conversa e quando vê já falamos coisa que não devia, né? Então isso é muito sério e a gente precisa ser vigilante. Irmãos, nós vimos aqui essas experiências que Jesus passou, né, ao curar pessoas que estavam ali há tanto tempo, sendo afligidas pela dor, pelo desconforto da enfermidade. E ele prontamente aliviou esses fardos. E é isso que nós precisamos fazer no dia de sábado, né? Ao visitar uma pessoa e a pessoa está precisando de ajuda, de auxílio, né, de um curativo, e a gente fazer. Então, o que eu estou fazendo no sábado? Estou fazendo ato de misericórdia ou de sacrifício? Fica essa pergunta para cada um de nós, mas que possamos ser mais misericordiosos e empáticos com as almas que Cristo tem nos apresentado, e que Deus nos ajude a fazer somente a vontade dele. Amém. Irmã Alexandra, eu queria ler que se encontra em Isaías, pode ser? Pode Em ser. Isaías 46. Olha aqui, ó, para nós sermos felizes e bem-aventurados, o que é que Deus pede de nós, ó. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece, inabalável, observando o sábado para não profaná-lo, e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Amém. Então, Deus nos dá as instruções. Nós só precisamos ser vigilantes, atentos e sentir o desejo de fazer o que Deus quer e não o que a gente quer. Então, que o Espírito Santo, Senhor, nos ajude para isso. Fazer somente a vontade do Senhor. Amém, Irmã queridos? Alexandre,